Nós vamos começar esse vídeo aqui trazendo um post da Ana Campagnolo e também vamos finalizar esse vídeo reagindo a um vídeo da Ana Campagnolo que ela lançou há 3 anos atrás, falando da mesma figura. Essa figura que, na nossa opinião, é uma figura nojenta, porque celebra, deseja a morte de pessoas inocentes. Sabe por quê? Porque essas pessoas discordam da opinião política dele. Olha esse vídeo aqui, olha isso. Que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Essa regra é claríssima. Convidou essa menina, volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído, deixa ela trabalhar. Mete o processo, mete o processo que ele tá com dinheiro. Mete. Estamos gravando, atenção. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são. Né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Vamos ler o que a Ana Caroline Campagnolo escreveu depois que ela postou esse vídeo aqui, depois da vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, tudo bem com vocês? Vamos ler o que a Ana Campagnolo falou. Como já falei em um comentário anterior, Eduardo Bueno não é um louco. Ele tem plena consciência do que está fazendo. Ele adota a performance de insano para atrair os loucos de verdade e estimulá-lo a executarem ações violentas que ele sabe que não pode praticar com as próprias mãos porque o levariam para a cadeia. E ele não é o único que está por aí fazendo isso. Mas eu não acho que os sociopatas deveriam ter os direitos de expressão cerceada. É bom que falem e que tudo fique devidamente registrado, para que ninguém depois nos acuse de que estamos inventando, para que fique evidente que não estamos em um embate de ideias, mas sim em uma luta pela manutenção da civilização ante a barbárie. De igual modo, também acho que logo depois de falar, quem usufruir do direito à liberdade de expressão deve arcar com as consequências de suas declarações. Essa é a parte que não vinha sendo aplicada com essa turba até o momento. E é por isso que estão se tornando cada vez mais violentos. Nessas horas, muito se comenta sobre o direito de liberdade de expressão irrestrito que a direita defende. Mas nenhum dos extremistas que evoca esse argumento quando tenta se justificar e posar de vítima lembra que a direita defende também que cada direito vem acompanhado por deveres e responsabilidades. Nos Estados Unidos, o porte de arma é bastante facilitado em comparação ao Brasil, isso é verdade. Mas pesquise o que acontece com alguém lá se apenas apontar uma arma para alguém sem um motivo consistente. Essa é a parte que eles sempre omitem. Ana Campagnolo foi bem certeira no que ela fala. Esse tipo de gente que vive falando por aí e que não acontece nada com eles sim falam essas barbaridades, eles incitam a violência e eles são de esquerda. Eles têm a hegemonia e a mídia do lado deles. Então, eles podem falar. Eles podem falar que o Nerdola, por exemplo, nós, nerdolas, temos que apanhar de madeirada. Eles podem falar que pessoas como nós têm que desaparecer da face da terra. Eles incitam a violência. Mas hoje isso mudou. Infelizmente, Charlie Kirk foi morto e foi um assassinato político. Depois disso, a direita acordou. As pessoas acordaram. E o que aconteceu com ele? Com o Peninha. Ele sambou. Vocês viram um vídeo, aquele vídeo foi antigo. Ele comemora, ele assume que comemora. Mas dessa vez, ele está recebendo consequências. Agora a gente está mostrando para vocês o canal do Ricardo Feltrin, que é um canal sensacional, um jornalista based. Aqui no vídeo dele ele fala o seguinte: escritor brasileiro não pisará mais nos Estados Unidos. E aqui ele comenta sobre as falas repugnantes do Peninha e ele diz inclusive que quase certeza, 100% de certeza que ele realmente vai ser sancionado. O Peninha não vai poder mais pisar lá nos Estados Unidos. Toda a fala do cara, todos os posts que ele fez a respeito disso já estão
com o governo americano. E segundo o próprio Feltrin, é quase 100% de chance que o Peninha nunca mais vai ver o Mickey. Nesse outro vídeo também do Feltrin, que tá atualizando muita gente, igual Heróis e Mais, sobre os acontecimentos aí após a morte do Charlie Kirk. Aqui ele fala sobre a filha do Peninha que tá nos Estados Unidos, que pode a qualquer momento ser deportada de lá pra cá. Dica que minha filha tá em Austin, no Texas. É. E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali. É minha filha. Que nível, gente, que nível, que horror. Isso é culpa deles. Isso não é dizer que os Estados Unidos é rigoroso, que os Estados Unidos está fazendo coisa errada, tá atingindo pessoas que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Se ele não tem humanidade, se ele não tem empatia pelas filhas do Charlie, pela esposa do Charlie, por que o governo dos Estados Unidos vai ter que ter empatia pela filha dele? Manda de volta pra cá. Não é assim? Não é contra o capitalismo? Pra que usa o capitalismo? Se é contra. Lá na Oeste está falando o seguinte: Eduardo Bueno perde podcast depois de ironizar a morte de Charlie Kirk. O programa Nós na História era transmitido no YouTube. Os outros historiadores ali decidiram encerrar, cara. Não dá. Na verdade, já era pra não dar muito tempo. O vídeo da Campagnolo que a gente vai mostrar pra vocês tem 3 anos. O que o cara falou ali sobre a facada do Bolsonaro, sobre comemorar a morte do Reagan, da Margaret Thatcher, que são figuras conservadoras, políticos conservadores, só aquilo ali já mostra que essa pessoa não é uma pessoa realmente que você tem que conversar com ela. Ela tem que ficar lá. Pode, como a Campagnolo falou, pode falar a merda dela, pode falar, mas precisa receber as consequências da merda que fala. E qual é a consequência? Você não vai ser tratado como uma pessoa digna de debate. Nos últimos vídeos que a gente tá fazendo aqui, algumas pessoas também no X, o pessoal tá confundindo liberdade de expressão com liberdade de não sofrer nenhuma sanção no mundo. Nenhuma consequência. A não liberdade é de isso. expressão não te protege não, cara. Você tem liberdade de falar o que você quiser e sofrer as consequências com isso. Além disso, a PUC do Rio Grande do Sul cancelou a palestra que o cara ia fazer. E o cara veio a público e fez um vídeo pedindo desculpas. A gente reagiu a esse vídeo tão horrível quanto o primeiro vídeo lá sobre o Charlie Kirk. O vídeo é terrível. A gente reagiu lá numa live Plantão Heróis e Mais. Plantão Heróis Mais todo dia, viu, meu querido herói, minha querida heroína? Todo dia a gente tá trazendo informações pra vocês. Tem já essa semana os quadros estreando aqui no Heróis Mais. Então aqui nesse canal você vai ter notícia, vai ter entretenimento, vai ter dica, inclusive dica boa pra você, meu querido herói, minha querida heroína, aprender como lidar com o mercado financeiro. Pra você dar o pontapé inicial. Você tá querendo comprar uma casa, você tá querendo comprar uma moto, você tá querendo fazer um investimento com aquele pé de meia que você tem, aquele suado dinheiro que você guardou a duras penas, você quer saber como fazer isso render de verdade para você? Fala com o nosso querido Cleverson, o consultor nerd. Ele vai traçar um planejamento financeiro contigo. Ele já ajudou milhares de pessoas só nesse período que ele tá aqui na Liga Nerdola. Já movimentou muita grana nesses meses aqui. Vai aqui no link, teu comentário fixado, tá passando o QR Code dele aí e ó, presta atenção. A consultoria dele é de graça. Zero grana. Zero. Você vai conversar com ele. Eu quero que você vá lá e converse com o Cleverson. Fala que veio pelo Heróis Mais. Ele vai explodir sua mente, cara. Você vai dizer, poxa, não acredito. É isso, dá pra fazer isso? Dá. Conversa aí com o Cleverson. Não é nada de empréstimo não, tá? Esse negócio de empréstimo, essas coisas, não é. É uma consultoria. Ele vai te consultar como se fosse um médico, de graça. Aqui, fala que veio pelo Heróis Mais. Vamos aqui, Elvis Ventura, porque ele pede desculpa, o tal do Peninha, né? Pede desculpa, o pilhado alerta aqui que essa desculpa é só pra não perder a grana dele, que ele vem ganhando, entendeu? Das faculdades, das universidades ali que ele vai palestrar, das livrarias que ele vai, porque ele é um escritor, entendeu? E a galera agora tá começando a conhecer quem é esse cara de verdade e tão dando um pé na bunda dele, entendeu? Através de pressão do povo, através da pressão do povo. É isso aí. Já deveria ter acontecido há muito tempo. O pilhado fala o seguinte: o psicopata frouxo resolveu pedir desculpas, mas não se enganem, é tudo por medo de perder os empregos. Vamos lá. Vamos assistir o pilhado aí. Assistir o nosso querido pilhado. Olha
Olha só, pessoal, o frouxo resolveu aparecer pra pedir desculpinha, mas não é porque ele tá arrependido, não. Quem faz um vídeo como aquele não se arrepende. É porque ele tá perdendo emprego. Essa é a verdade. É porque ele tá perdendo dinheiro. Já teve palestra na PUC cancelada. Provavelmente os canais onde ele trabalha vão demiti-lo porque ele comemorou a morte de alguém. E agora o frouxo não quer bancar o que ele falou. Vê ele pedindo a desculpinha. E detalhe, pediu desculpinha, é bom deixar claro, mas continua falando mal. É do mesmo jeito. Do pai de família que foi executado. Então, seu frouxo, ninguém te desculpa. Você é doente. Você comemora a morte dos outros. Você é um mal pra sociedade. Então agora vai escrevendo aqueles teus livrinhos fajuto e sai mesmo das redes sociais que ninguém te merece. O mundo não te merece. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? E a rede pois social não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico. A culpa nunca é dele. E eu tô aqui para fazer uma retratação. Óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pela criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Inclusive, eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, é um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo, mesmo quando, eventualmente, e até de certa forma frequente, começa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização. Pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, olha o narcisismo aí, ó. Eu acho que não deveriam se manifestar nas redes. É um merda completo isso aí. Eu devo existir. O Pilhado trouxe só um trecho, a gente reagiu ao resto do trecho lá no Plantão Heróis Mais, o último, acho que foi o Plantão 9 ou 10. Vai lá, a gente assistiu e tecemos os nossos comentários. Ele só continua falando merda, mais merda ainda, execrável, uma pessoa nojenta, ok? E é o que o nosso querido Pilhado falou. Agora, olha aqui, vamos finalizar com esse vídeo aqui da Ana Caroline Campagnolo. Esse vídeo tem 3 anos. 3 anos. O nome do vídeo é Ódio aos Conservadores. Pode. E aqui, meus queridos heróis, a gente quer ilustrar como o que o Eduardo Bueno, o tal Peninha, falou é normal dentro da esquerda. Você que é um esquerdista moderado, você precisa se posicionar contra esses caras aqui, porque eles representam você, ok? Aquele cara ali faz palestra em faculdade, aquele cara tem podcast, vai pra todos os lugares. No vídeo lá ele falou, eu participei de todos os podcasts. Ele não só tem o podcast, mas como ele participa, e quem dá visibilidade pra ele são os podcasts grandes aqui no Brasil, os 2 maiores principalmente. Ele não é um louquinho ali, não, Tony, da internet, não. Ele é uma voz da esquerda. O Podpah e o Flow já deram quantas vezes oportunidade pra esse cara falar as bostas que ele já falou? Nossa. Vamos lá ver o que a Campagnolo falou há 3 anos. É muito corriqueiro nós ouvirmos a esquerda, os políticos de esquerda, ideólogos, professores, jornalistas de esquerda falarem sobre discurso de ódio e intolerância da parte daqueles que eles chamam de bolsonaristas, né? Como se todo bolsonarista, ou direitista, conservador, cristão fosse intolerante ou propagador desse discurso de ódio, né? Um neologismo, uma nova expressão criada por eles. Eu quero pedir aos senhores deputados atenção ao vídeo que eu vou passar agora, não porque ele se refere a mim, mas no tocante ao catarinense no geral. Eu quero que os senhores prestem atenção, especialmente no trecho em que este protagonista do vídeo se refere a Santa Catarina e aos catarinenses. E eu li quando morreu o Olavo de Carvalho, nota de falecimento, nota 10, nota 10. Já disse, vou repetir, morreu, ainda bem que morreu. E tem mais gente da turma dele pra morrer. Aí me lembro de outro caso agora ainda em função
reprodução desse guru ridículo que morreu, né? Uma tal Ana Carolina, sei lá, Campagno, uma catarinense bolsonarista. Aliás, que coisa horrorosa que virou Santa Catarina, né? Ou talvez sempre tenha sido, né? Porque é o berço do partido nazista no Brasil. Onde é que foi fundado o partido nazista no Brasil? Em Timbó, Santa Catarina. Santa Catarina tem um lado desprezível, horroroso. E é isso, cara, tem que falar. Porque não é questão de liberdade de expressão, é questão de história, é questão do que aconteceu, é questão dos fatos e o que tem de racista, reacionário e pró-nazista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Claro que não é geral, óbvio que não é generalização, mas tem que ficar claro que é aqui, no tal sul separatista, que foi o berço dessa coisa nazista no Brasil. Aí essa catarinense patética, deputada, ela tem um Instagram que daí caiu na minha mão, com ela falando da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, né? A mãe da Mary Shelley, que é a criadora a primeira grande feminista, Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley. A Mary Shelley, mulher do poeta Shelley, que escreveu Frankenstein com 19 anos de idade, né? Uma mulher que conheço, que li, que sei tudo, e a própria mãe dela também. E aí ela cita essas duas no Instagram dela, não sabendo ou fingindo não saber que as duas vomitariam na cara dela, pelo fato dela existir, pelo fato dela respirar, pelo fato dela ser bolsonarista. Então é claro que a gente tem que, nesse momento, centrar nossas baterias com relação a essa direita repulsiva, repugnante, nazista, que sempre foi contra a liberdade. O foco agora é essa gentalha de direita, de extrema direita, defensor do nazismo, defensor do holocausto, que faz símbolo nazista, entendeu? Que não podem. E só um adendo rapidinho, quem foi o presidente ali que afastou o Brasil de Israel, que inclusive retirou o Brasil das memórias ali do holocausto? Presidente que ele adora aí. Isso aqui é um debate público, isso aqui é polarização, é um debate de ideias. Esse cara aqui representa a esquerda, gente. Esse cara não tá querendo debater ideia nenhuma. Ele tá querendo a eliminação mesmo do oposto a ele. É o que aconteceu com demonizando tudo, É o que aconteceu com o Charlie Kirk. O cara não queria ir lá, pegar o microfone do Charlie Kirk e conversar com o Charlie, não, pô. Ele tinha oportunidade, inclusive, de fazer isso, porque ninguém paga pra conversar com o Charlie. Ninguém pagava. O Tyler, ele preferiu matar o Charlie, entendeu? Que é o mesmo pensamento desse cara aqui. O cara que comemora, ele é cúmplice. É o que ele tá falando. Olha o que ele tá falando, gente. Não parece isso? Não parece isso? Ter direito de expressão, porque tu não pode defender um crime. E não pode defender também o fake news e coisas contra a vacina. É porque na cabeça dele, todos nós somos nazistas. Aí ele quer matar todos nós. Entendeu? Ele pode defender um crime contra a gente, mas na cabeça dele, como a gente é nazista, ele pode defender que a gente morra. Não pode defender um crime e você vem e comemora a morte do cara que foi... E deseja a morte do cara. Ou ele comemorou o Charlie Kirk. Ele disse que é... Não, ele falou no vídeo que comemora, que deseja. Falou do Olavo de Carvalho aí, que tem outras pessoas que tem que morrer. Chamou toda a direita de nazista. É um completo nojento esse cara. Que nem o patético, vomitativo, nojento do presidente. Esse cidadão aí, ele se chama Eduardo Bueno. A primeira vez que fiquei sabendo dele foi por causa desse vídeo. Ele também é popularmente conhecido como Peninha. Eu tenho a impressão que ele ficou com esse ódio muito grande do falecido professor Olavo de Carvalho, depois de um debate no Fórum da Liberdade, onde parece que ele saiu envergonhado, mas não é esse o assunto principal. O assunto principal desse... Foi humilhado pelo Olavo de Carvalho, esse cara. Humilhado. Por isso que ele tem um ódio do Olavo. Vídeo é que esse sujeito é um progressista, parece que é formado em história, conhecido como professor de história, jornalista, comentarista de história, então é uma pessoa responsável por formar opiniões. E uma das opiniões que esse cidadão está formando aí é a de que Santa Catarina é o estado mais nazista do Brasil, que Santa Catarina é o estado de gente racista, retrógrada e nazista. Além disso, os senhores viram aí, ele celebrou a morte do professor Olavo de Carvalho, me relacionou ao professor Olavo de Carvalho, que pra mim não é desonra nenhuma, muito pelo contrário, sou mesmo aluna dele, fui mesmo aluna dele, e por fim ele faz uma associação entre o Olavo de Carvalho, que mora em Richmond, nasceu em Campinas, nem é catarinense, o meu nome e os catarinenses em geral, falando aí sobre nazismo, sobre sermos nazistas. Eu gostaria de denunciar aqui, senhores, essa estratégia retórica desse sujeito, do Peninha, é uma estratégia de desumanização do opositor. E isso vai acontecer muito no período eleitoral e acontece o tempo todo quando existe polarização política como essa
que a gente vê no Brasil hoje. O cidadão aí do vídeo, como é que ele promove essa desumanização dos seus opositores políticos? A gente deveria lidar com a política de uma forma política, debatendo ideias, mas o que ele pratica aí é uma legítima desumanização. É uma prática recorrente em qualquer regime totalitário, em pessoas que verdadeiramente colocaram em prática o discurso de ódio. Então, só para nós darmos alguns exemplos históricos, já que o Peninha gosta tanto de falar de história, uma das táticas de desumanização que nós temos registradas na história aconteceu na Guerra Sino-Japonesa, quando uma unidade chamada Unidade 731, que era do governo imperial japonês, fez experimentos biológicos com mais ou menos 500 mil de pessoas. Meu Deus. Outro exemplo disso é o próprio nazismo, que ele diz combater, que ele diz odiar, mas que aí parece reproduzir. Como é que o nazismo fazia para eliminar os seus opositores? Uma campanha difamatória, primeiramente desumanizando as pessoas, ou tirando delas características humanas, tentando transformá-las em objetos ou em seres desprezíveis, que é mais ou menos a mesma coisa que o Peninha fez aí, expondo, marcando, classificando, difamando, para depois executar. E isso ficou claro no vídeo dele. Se os catarinenses fossem supostamente nazistas, que é a ideia que ele quer pregar, então nós mereceríamos mesmo o ostracismo, a perda de direitos civis. É repugnante essa ideia. Santa Catarina não é nada disso. É péssimo e é recorrente esse tipo de comportamento de pessoas de esquerda, de taxar o nosso Estado dessa forma. Outro exemplo disso também foi a Rússia comunista. Não somente o próprio governo comunista desumanizava as pessoas antes de executá-las, como a gente tem também um fenômeno histórico na Rússia, que é a desmemoriação de alguém. Então a gente tem o fato de Stalin, por exemplo, ter pegado uma foto oficial e ter apagado um dos seus inimigos as fotos. Eles faziam muito isso. Eles não queriam só executar uma pessoa, matar uma pessoa, mas eliminar a memória dela, ou a sua fama, né? Difamar essas pessoas. Então, isso que esse cidadão está fazendo comigo, e indiretamente também com os meus eleitores, e com os cidadãos que me apoiam, ele até mencionou no meu Instagram, eu tenho 1 milhão de seguidores, então será que tem 1 milhão de nazistas no Brasil? Bom, segundo a concepção do Peninha, sim. Bom, isso aqui que ele está falando é um verdadeiro exemplo do que é o discurso de ódio que eles, esquerdistas, acusam que nós temos. Então, só para terminar, eu gostaria de agradecer aos senhores deputados, porque nós aprovamos a moção 106.2 em repúdio às declarações desse senhor, Eduardo Bueno, em um vídeo que ele chama, inclusive, de liberdade de expressão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, 34, diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Então a gente já percebeu aí nesse exemplar de esquerda progressista do que o coração dele está cheio. De pedir ao senhor, à mesa, a Vossa Excelência, que encaminhasse a nossa Procuradoria da Assembleia para que avaliasse quais medidas podem ser tomadas, não em minha defesa, porque eu sei me defender muito bem, mas em defesa do cidadão catarinense, do Estado catarinense, que aí, por esse jornalista, foi acusado de ser um Estado nazista, retrógrado e tudo mais. Muito obrigado. Não aconteceu nada com o Eduardo Bueno naquela época. Nada. Continuou falando das merdas, continuou empregado. Que agora a direita mudou. Agora, com a morte do Charlie Kirk, ele pensou que seria da mesma forma. É, por isso que ele fez de novo. Vou falar do mesmo jeito e tal. Inclusive falou da filha dele lá, não sei. Agora mudou. E eu digo pra você, meu querido herói, minha querida heroína, não podemos retroceder, ok? Pra esse tipo de bárbaro, zero diálogo. Zero. Não contrate, não converse, não faça negócio, se afaste desse tipo de gente, ok? Agora, é uma pessoa consciente, uma pessoa que quer conversar, que discorda de você, que te trata como um ser humano, aí você conversa. Aí a gente debate. Beleza, vamos aqui, qual é a tua ideia, qual é a minha ideia? Não, eu não concordo contigo, mas eu concordo naquilo. Vamos viver, vamos melhorar, vamos viver em sociedade. Aí, beleza. Isso aqui não é polarização. Polarizar com um bárbaro não existe, cara. Não existe. Deixa seu comentário, meu querido herói. A gente vai se encontrar num próximo vídeo. Fica ligado aqui nos vídeos do canal Heróis Demais, o canal que fala sobre heróis e outras coisas mais. Não esquece, aqui no comentário fixado, o Cleverson esperando você, pra você melhorar aí a sua vida financeira. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis Demais.